Essa é a estação Total Foif, modelo RTS série 100. Essa especificamente é uma RTS 102 com precisão angular de 2 segundos. É isso que significa o final 2 aqui. E a gente também encontra modelos com precisão angular de 5 segundos, então mudaria aqui, ficaria 105. Ela tem display duplo, né, o display dos dois lados. A posição direta de trabalho dela vai ser sempre com a trava do vertical voltada para o operador, tá? Então a trava do horizontal vai ficar lá na frente, posição direta de trabalho, tá? E esse equipamento ele tem prumo laser, tá? Então não vai ter o prumo óptico. Se tivesse prumo óptico ia ter a saída aqui, tá? No caso o equipamento que eu estou utilizando é prumo laser, tá? Vamos voltar ele aqui para a posição direta. E agora a gente vai ligar o instrumento, verificar as configurações iniciais, as configurações que a gente utiliza como padrão de trabalho. E a gente vai criar um trabalho e verificar também lista de descrições. Então vamos chegar aqui e ligar o equipamento. Aproximar aqui. Então para ligar o equipamento, botão vermelho, Power. Aí como ele já liga com a luz de fundo apagada, a gente vai pressionar aqui a estrelinha, essa tecla que tem a estrela, vou pressionar ela aqui e a gente vai ativar a primeira opção, que é o backlight, que é a luz de fundo. Para ativar essa opção, está escrito não ali, a gente pressiona a setinha para o lado aqui, ou para um lado ou para o outro, ele passa para o sim e já liga a luz de fundo. A segunda opção aqui seria o laser da luneta, né? O laser que auxilia a gente a fazer leitura sem prisma ou leitura em locais mais escuros, né? A opção 3 é o contraste, a opção 4 seria o nível do retículo, tá? E aqui em cima, toda vez que eu visualizar esse P1, significa que eu tenho mais de uma página para verificar opções. Para eu verificar a página 2, eu uso seta para cima e para baixo para ir de página 1 para página 2 e voltar para a página 1, tá? Então vamos pressionar aqui a setinha, vamos descendo. Ó. Aí já muda lá para P2. Aqui ele vai mostrar para mim o bip da tecla, que é esse barulho que a tecla está fazendo toda vez que eu pressiono, né? Tá ligado, eu prefiro trabalhar assim. Quem não gosta do sonoro aqui das teclas pode desativar aqui. Só setinha pro lado aqui, ó. Ficou não. Já não vai ter mais o som da tecla. Vou deixar assim aqui, eu prefiro assim, ó. Aí tem o som. E aqui para a gente fazer teste de sinal. Opção 2. A gente faz o teste de sinal do EDM, tá? Vamos voltar lá para a página 1, só para a gente dar prosseguimento nas opções. Mais a configuração que a gente tem de importante aqui nessa tela, né, nessa tecla estrela, vai ser a configuração do EDM, tipo de alvo que a gente vai estar utilizando nas medições. Então a gente vai utilizar a tecla F1 para acessar o EDM. E aqui a gente vai ter o modo de leitura, primeira opção. A gente vai ter aqui a segunda, que é o tipo de refletor que a gente vai estar utilizando, é o tipo de alvo. E a última aqui é a constante desse alvo, certo? Então aqui vamos começar pelo modo de leitura. A gente tem a leitura fina, que é a leitura mais precisa, fino S. A gente tem a leitura rápida, né, que ela já vai emitir o sinal um pouco mais rápido, mas não te dá tanta precisão. A gente tem a leitura contínua, que ele vai ficar medindo continuamente até a gente pressionar ESC para desativar a leitura. A gente tem o fino R, que seria uma leitura mais lenta, mais precisa, mas ela também é repetida, tá? Ela vai ficar lendo até a gente pressionar ESC para poder finalizar a leitura. E por último aqui a gente vai ter a leitura fina por média. Então a leitura precisa e a gente ainda pode fazer uma média de observações. Aqui embaixo ele mostra o número de médias, está configurado 3. Então aqui no F3 a gente vai aumentando o número de leituras para a média. E aqui no F4 a gente vai diminuindo o número de leituras para a média. Eu costumo deixar configurado aqui o fino S padrão, tá? Leitura padrão. Sempre verificando todas as leituras para a gente poder ter certeza que fez a leitura correta. Principalmente quando está trabalhando sem prisma, né? Quando está trabalhando com prisma, a gente já não tem esse problema, que a gente já mira direto no prisma.
Bom, próxima opção aqui é o tipo de refletor. Então a gente vai ter o prisma, tá? E aqui embaixo já mostrando a constante do prisma que a gente utiliza. No caso, o prisma que a gente utiliza aqui, a constante é menos 30 milímetros. Tá? Vamos passar aqui seta para o lado. A gente tem a fita que a gente costuma utilizar, a constante é 0 mesmo. E a gente tem a opção sem prisma. Esse no prisma aqui significa sem prisma, tá? Então sem prisma, constante sempre 0. Então já está configurado ali com a constante sempre 0. Beleza? Então vou voltar aqui para prisma, ou eu posso até deixar sem prisma aqui para começar um levantamento, tá? No caso aqui eu vou deixar configurado como prisma. E como eu estava falando antes, ó, quando aparece o P1, significa que tem mais opções para baixo. Então pressiona aqui a setinha para baixo. Aí eu vou verificar que ele mudou para P2, vou ter ali a temperatura. A temperatura é configurada de acordo com a região que você trabalha. Tá? Pressão também, de acordo com a região que você trabalha. E o ppm aqui, ele calcula automático, conforme a gente for utilizando o equipamento. Tá? Então, feito essas configurações, ó, basta a gente pressionar ESC. Tudo que a gente alterou aqui, ele mantém salvo. Não preciso confirmar. Basta eu alterar e já ir voltando aqui no ESC. Ó, voltando para a tela anterior. Agora mais um ESC. A gente volta para a tela inicial. Na tela inicial ele vai estar mostrando para a gente aqui a data do levantamento, o horário. Isso aqui tudo a gente consegue estar modificando, tá? Caso não esteja com a data e o horário correto. Aqui o modelo do instrumento, né? FOIF. Aqui o número de série do instrumento. A versão da atualização, né? A última versão de atualização. E aqui o último trabalho que eu realizei. Então o arquivo aqui vai ter o nome do trabalho aqui na frente. A gente tem a tecla MED, que é para acessar a tela de medição de maneira rápida. A gente tem a tecla memória, F3 aqui, né, para a gente poder acessar e criar um trabalho, apagar trabalhos que estejam na memória, criar lista de descrição, inserir pontos. A gente vai fazer aqui em main. E a gente tem um config para a gente fazer algumas definições do modo de trabalho. Então vamos entrar aqui em config primeiro, F4. Config, a gente vai ter a opção 1, que é a condição de medições, a gente vai entrar nela, pressiona o Enter aqui, ou a tecla 1, que ele acessa também, tá? Então o modo distância, tá? Como distância inclinada, se eu quiser alterar a seta para o lado aqui, ó, distância horizontal, desnível, distância inclinada. O padrão, que a maioria dos softwares de topografia entende, é distância inclinada. Então o ideal é que você deixe configurar a distância inclinada mesmo, tá? Só por algum motivo, se você queira visualizar a distância horizontal de maneira inicial na tela, você vem e altera. Só que tem depois quando a gente entrar na tela de medição, eu vou mostrar ali que ele mostra tanto o desnível, como a distância inclinada, como a distância horizontal. Então não tem necessidade de estar alterando essas configurações que são o padrão de trabalho da estação. Tá? Aqui seria relacionado ao compensador, então o compensador está ligado em X e em Y. Aqui é correção da refração, tá? Aqui é a referência vertical, então tá zenith. O que significa isso? Significa que o nosso vertical aqui, quando a luneta está apontando para zenith, né, tá apontando para cima, o nosso ângulo vai ser 0. Então quando a gente estiver aqui no horizonte, a gente vai estar se aproximando de 90, né? E a gente tem a configuração aqui para alterar, né? Ó, tem aqui o vertical, nadiral, que seja, tá? E a gente tem aqui o nadiral também separado em 90, menos 90, conforme a gente for tombando a luneta. Ele considera 90 para todos os lados, né? Zero, ele vai considerar o 0 para frente, né? E 90 para cima e menos 90 para baixo. Seria para orientação de gabarito, o pessoal costuma utilizar, né? Então aqui voltando, a gente deixa a zenith, que é a configuração padrão. E mais embaixo aqui é o tipo de ângulo que a gente vai utilizar. Então aqui está mostrando que a gente está trabalhando com ângulo horizontal à direita. E a gente tem a opção de trabalhar com ângulo horizontal à esquerda. Tá? Ó, mais uma vez a gente tem o P1 ali em cima, então está mostrando para a gente que tem mais opções para baixo. Então vamos pressionar a seta para baixo para ver as demais opções. Aqui seria o som do ângulo horizontal, então quando eu estiver movimentando o equipamento na horizontal, ele estaria emitindo um som, está desligado, né? Isso aqui não tem muita utilidade.
Aqui a maneira que a coordenada vai ser apresentada para a gente. Então o norte vai ser primeiro, depois o oeste, depois a altura, né, ou cota. Tá? Aqui a precisão da leitura angular vai ser um segundo mesmo, tá? Precisão da leitura. Aqui para poder armazenamento da descrição sempre tudo. Tá? E o modo desnível, tá DN aqui já está configurado padrão. Ok? Vamos ver se tem mais uma página, que apareceu o P2 lá em cima, né? No P3 aqui tem a unidade mínima que seria 1 milímetro. Tá? Tudo isso já sai configurado da assistência técnica, né? Então já vai estar pré-definido no seu instrumento. Tá? A opção 2 aqui é configuração do instrumento. Vamos acessar ela pelo Enter. Então aqui a gente vai ter a configuração do desligamento automático do equipamento. Então se eu manter ele ligado por 30 minutos sem utilização, ele desliga para poder economizar a bateria. Isso aqui a gente pode alterar, 5 minutos, 10, 15 e 30. Tá? Então se eu deixar o equipamento parado, ele ficar parado esse tempo aí que eu configurar, ele vai desligar sozinho. Tá? O contraste da tela aqui já está no máximo e o ajuste do retículo também faz o ajuste automático. Tá? Não tem P1, então são só essas funções mesmo. Pressiono o ESC aqui para voltar. Tem a opção 3, que é ajuste do ângulo horizontal e ângulo vertical. Isso aí é para assistência técnica, tá? Só assistência técnica que utiliza essa opção. Então, recomendo que não utilizem. Se for utilizar, liga na assistência para ter orientação de como utilizar. Aqui embaixo tem ajuste de comunicação. Essa função é pouco utilizada hoje porque a estação já tem saída USB, né? Então você acaba utilizando o cabo USB e não tem a necessidade de configurar a comunicação serial, né? Que seria aquele cabo RS232 que a gente utilizava antes, né? E mais abaixo aqui a gente tem as unidades de trabalho. Vamos entrar nela, Enter. Então a temperatura ali, graus Celsius, pressão está milímetro de mercúrio. O ângulo vai trabalhar em grau e a distância em metro. Tá? Padrão também já sai configurado assim. Tá? Ó, aqui tem página 1, então significa que tem coisa para baixo aqui. Ó. Vamos pressionar a seta para baixo. Ó, aqui a gente vai ter a data e hora, como a gente estava falando, que é o que aparece na tela ali. Você vê aqui a gente configura, ó, primeiro o mês, depois o dia e o ano por último. Tá? E ali embaixo o horário. É só você definir o horário correto. Tá? Feita a definição, você pressiona Enter aqui, ó. Pressiona Enter de novo. Ele já vai ter salvo a data e o horário correto. Tá? E a segunda opção aqui, a tecla função, é para você poder selecionar alguns atalhos que você queira fazer. Tá? Então você pode selecionar alguma tecla aqui como atalho de alguma função. Certo? Isso aqui bem rapidamente, porque não faz, já sai pré-configurado, né, e não faz tanta diferença no trabalho nosso. Então agora, para a gente criar um novo trabalho, né, primeiro a gente vai nivelar o instrumento. Então para poder ligar aqui a bolha eletrônica, a gente vai pressionar essa tecla aqui, BS. Mas lembrando que a gente tem que estar nessa tela inicial. Então vamos pressionar o BS. Ó, aqui no BS ele vai mostrar pra gente aqui que o compensador está ligado em X e Y. Se eu quiser desligar o compensador, eu uso seta para cima e para baixo. Olha lá, Y desligado, X desligado, X e Y ligado. Vocês conseguiram ver aqui que mudou? Y desligado, Y e X desligado, compensador totalmente desligado. Agora o compensador totalmente ligado. E para a gente visualizar o laser, a gente vem aqui no F4, opção laser, entra, e a gente vai usar a seta para o lado aqui para poder aumentar ou diminuir a intensidade do laser. Então você pressiona aqui, ó, e aumenta a intensidade. Tá? Então a intensidade do laser, eu vou filmar aqui no chão aqui para vocês verem a intensidade. Mas se você visualizar na mão aqui, você consegue ver a intensidade dele e ele chega lá no alvo com uma ótima precisão. Laser bem fino, então fica bom para a gente poder nivelar ele corretamente aí em cima da estaca perfeitamente. Então fica bom para a gente poder deixar perfeitamente em cima da estaca.
ou de um preguinho, né? Do marco que a gente esteja nivelando o instrumento. Então, voltando aqui, para eu voltar para a tela, né? Para a gente continuar o nivelamento, pressiona aqui o F3, o Tilt. Aí você vai, nivela o instrumento, sempre tentando manter aqui, ó, X e Y abaixo de 10 segundos. Quanto menos você conseguir aqui nivelando ela nos 3 eixos, né? Então, girando o instrumento aí, nivelando nos 3 eixos, melhor fica. Lembrando que ela tem aqui a bolha tubular, né? E tem a bolha circular, para melhor confiabilidade nesse nivelamento do instrumento. Tá? O instrumento nivelado, você pode pressionar ESC para sair. Tá? E você vem aqui para a tela de configuração padrão. Caso o laser não desligue, você vem aqui no BS, entra aqui em laser e diminui aqui, ó, deixa zerado. Tá? Feito isso, pode pressionar ESC aqui que ele já volta. Tá? Essas seriam as maneiras aí. Mas quando a gente pressiona ESC, ele costuma desligar. Se você olhar e ver que não desligou, você entra ali no BS novamente e só reduz a zero ali a intensidade. Tá? Aí continuando, já estamos com o instrumento nivelado, né? A gente vai criar uma nova obra. Então vamos entrar aqui em Main, F3. Vamos escolher aqui a opção 1, Arquivos. Arquivos. Pressiona Enter. E a gente vai entrar na opção 1, Selecionar Arquivos. Enter. Aí a gente vai ter uma lista de obras. E essa estação ela trabalha da seguinte forma: tem uma lista com 20 opções de obras. A gente vai ter que escolher uma das 20 e a gente vai conseguir renomear essa obra escolhida assim que a gente fizer a inserção do nome dela aqui nessa opção. Então ali, ó, selecionar arquivo, e está selecionado lá o job 2. Então a gente vai pressionar aqui F1, vamos entrar na lista e a gente vai procurar um job aqui que esteja zerado, que significa que ele está limpo, ele nunca foi utilizado. Né? Se tiver algum número aqui, quer dizer que ele foi utilizado. Então, ou eu deixo ele aqui, porque pode ser um trabalho que eu tenha feito, ou eu apago ele na opção de apagar obra. Tá? Vai ter a opção de apagar arquivo ali, a gente vai e apaga a obra que a gente não está utilizando mais e deixa tudo zeradinho aqui, tudo em branco. No nosso caso aqui a gente vai escolher o Job 3, vamos aproveitar um zerado, Job 3, vamos pressionar Enter. É o Job 3. Aqui embaixo, que ele tem essa opção de Proc, Arc, Chord, seria o seguinte: você utilizar uma obra, um levantamento anterior, que tenha pontos de coordenadas que sejam interessantes para o novo levantamento. Estou dando continuidade com o levantamento, estou numa obra ali que eu já tenho pontos de um levantamento anterior, eu posso selecionar ele aqui embaixo e utilizar os pontos desse levantamento apoiando o meu novo levantamento. No nosso caso aqui, como a gente vai iniciar um levantamento, ó, então aqui a gente vai entrar em List também e vamos selecionar o mesmo, para poder vir na hora que a gente criar o trabalho, a gente vai ter a lista de pontos em branco, totalmente em branco. Agora, se a gente deixar aqui uma obra anterior, ele vai chamar pontos de coordenadas da obra anterior, então já vai existir pontos ali na lista. Então, o ideal quando a gente vai começar um novo levantamento é colocar o mesmo nome, selecionar uma obra aqui, selecionar arquivo e a mesma aqui na opção de arquivo de coordenadas. Bom, feito isso, a gente pressiona ESC, já vai estar com o Job 3 selecionado e a gente vai na opção 2, que é para renomear esse job. Tá, vamos entrar aqui na opção 2, Enter, e a gente vai renomear esse job. Então aqui ele está mostrando o nome da obra que a gente selecionou, Job 3, e agora a gente renomeia. Para renomear, a gente vai observar a seguinte informação. Ó. A gente tem aqui a letra A maiúscula, indicando que a gente vai estar utilizando as letras referentes às teclas aqui. Se a gente quiser usar número, a gente vai usar essa tecla aqui, ó, o SFT, para a gente alterar o minúsculo e altera para número. Verifica aqui, ó, maiúsculo, minúsculo e número. Então assim a gente vai nomeando nosso trabalho. Eu vou colocar aqui, ó, A,
I, L. E se eu quiser usar uma letra diferente que faz parte da mesma tecla, o que que eu faço? Eu pressiono seta para o lado. Por exemplo, nessa aqui que eu usei o L, eu vou usar o K agora. O K. Era só pressionar a seta para o lado e escolher a próxima letra. Porque se você não fizer isso, ele vai ficar em looping ali nas letras, né? Ele vai sempre substituir. Então você tem que pressionar a seta para o lado para poder usar uma letra diferente que faça parte na mesma tecla. Ok? Então feito isso, a gente pressiona Enter aqui para confirmar. O nome da obra está feito. Se eu quiser apagar alguma obra lá da lista, eu venho na opção 3, apagar arquivo. Entra aqui apagar, Enter. Seleciona que eu quero apagar, por exemplo, que o Job 2, Enter. Confirma apagar? Pressiona F4, sim. Se achar que tem dúvida, pressiona F3. Sim. Ó, ele já fica zerado. Minha obra já está aqui também, ó, que a gente acabou de criar. A gente pode pressionar um ESC aqui, a gente apagou a obra que a gente queria. Tá? Se eu quisesse apagar o Job 1 também sem problemas, só queria mostrar para vocês como apagar. Tá? A4 aqui é enviar dados, seria por cabo serial, né? Ajustar comunicação seria ajustar a comunicação de cabo serial. Como eu disse, a gente hoje utiliza o cabo USB, né? Nem usa cabo serial mais. Mas esses ajustes já são utilizados em outros equipamentos, então vocês não vão ter dúvida. É 9600 a comunicação, né, da maioria das estações. É só manter essa configuração, que a gente também já deixa padrão antes de liberar um instrumento para o cliente. Então já vai estar configurado padrão. Se precisar transferir pelo cabo serial, né? Quem tem o cabo serial ainda, porque esse cabo já nem vem mais, você pode utilizar a função aqui para fazer os ajustes de comunicação. Então quando aparece o P1 lá em cima, significa que tem informações para baixo. Então seta para baixo. E aqui a gente vai ter escondido essa opção copiar arquivo. Que ela serve para quê? É a opção para a gente copiar a obra que a gente está trabalhando para dentro de um cartão de memória. Então basta a gente selecionar essa opção que vai estar escondida, copiar arquivo, dar um Enter e ele vai abrir a lista de job, né? A lista de obras. Eu escolho a obra que eu quero exportar para o cartão, dou um Enter, aí ele vai perguntar se eu quero confirmar a cópia para o cartão, é só pressionar um sim aqui e ele já copia para o cartão. Tá? É que nossa obra está vazia, não vai mostrar muita coisa, mas ele mostra ali quantos pontos foram copiados para o cartão. Aí dentro do cartão vai ter o arquivo bruto do levantamento. Essa função ela fica um pouco escondida aqui, né? Então é bom falar dela. Feito o nosso trabalho, a gente corrigiu ali o nome, né? Já tem o nome correto do nosso trabalho, a gente pode pressionar ESC e voltar para a tela anterior. Aqui na tela anterior a gente vai ter a opção 2, que é dados arquivo, para a gente poder inserir pontos de locação, por exemplo, ou pontos de apoio no nosso levantamento. Se a gente entrar aqui, ó, Enter, a gente vai escolher a obra que a gente quer inserir pontos, no caso vou escolher essa aqui. Aí a gente tem a opção, ó, introduzir pontos, receber dados, que seria receber informações via cabo, apagar pontos, lembrando que esse apagar pontos só vale para ponto que eu inseri manualmente. Tá? Os pontos do levantamento a gente não consegue apagar por aqui. Editar ponto é a mesma coisa, só conseguir editar ponto que eu tenho introduzido, né? Aqui na opção 1. E limpar arquivo, ele limpa tudo que tem no arquivo, o arquivo fica zerado novamente. Tá? Então, vamos voltar aqui. E a gente tem a opção 3, lista de descrição. Então vamos pressionar Enter para a gente ver como que é. Vamos entrar aqui em 1, editar lista. Tem a opção 2, apagar ponto, ela apaga todas as descrições, tá? Então tem que ficar esperto quanto a isso. Então se você quiser editar alguma descrição, sempre entra na opção 1. Editar, ó, a gente já tem uma aqui, a gente vai pressionar a seta para baixo, ó, vamos inserir a descrição Ré. Lembra sempre de observar se está com letra aqui ou número, né? Se tiver número, você usa aqui o SFT para mudar para letra. E a gente vai escrever aqui o que a gente quer. Vai ser descrição Ré. A descrição Ré, só seta para baixo ele já salva, tá? Vamos colocar aqui Vant. Ó, Vant, seta para baixo ele já salva. Vamos colocar um outro aqui. Passou aqui. Ó, aqui cai no caso de letra diferente na mesma tecla. Então seta para o lado e usa o A, cerca. E seta para baixo aqui ou Enter para poder salvar a descrição.
E por aí você vai digitando. Você tem 50 opções aqui para poder inserir descrição. Então tem 50 linhas para você criar de descrição. Aí tem bastante espaço para você ter várias descrições aí para estar utilizando no levantamento. Você pode chamar ela de duas formas, você pode chamar ela buscando na lista ou digitando o número que tem na frente. Se digitar 001 e der Enter, ele aparece a descrição este, lá no levantamento. Tá na hora de vocês fazerem as leituras dos pontos. Tá? Então deixamos aqui salvo. Se a gente quiser apagar, tem o botão para apagar aqui. É só a gente selecionar que a gente quer apagar. Pressiona aqui. Apagar? Sim ou não? Então você confirma sim aqui, ó, no F4 aqui. Pressionou F4 ele apaga. Beleza? Então vamos voltar. Já vimos como salvar, né? Vamos voltar. Tem a opção aqui 4, que é selecionar gravar mídia. O que seria isso? Ó, vamos entrar nela aqui, Enter. Seria para a gente escolher se a gente quer salvar nossas obras dentro da memória interna do equipamento ou se a gente quer salvar no cartão de memória, né, no SD card. Então, se eu pressionar F1, eu vou salvar todos os meus levantamentos na memória interna. Se eu pressionar F2, eu vou salvar todos os meus levantamentos direto no cartão de memória. Aí vai do usuário, da maneira que você acha mais fácil. E por último aqui a gente tem a opção USB. A opção USB é para a gente fazer a transferência de dados via USB. A gente entra na opção, né, conecta o mini USB na estação e abre a opção USB. Abre a opção USB. E depois a gente abrir a opção USB que a gente vai conectar o cabo no computador. Então a gente conecta só o mini USB na estação, entra na função USB e depois a gente conecta no computador. Aí ele vai abrir como se fosse um pendrive. Aí você procura a pasta ali, vai ter a pasta file. Dentro da pasta file a gente vai procurar a obra pelo nome. Certo? Então para sair aqui ele já está falando que tem que pressionar ESC, né? E a gente já sai. Bom, criei a obra. Posso pressionar aqui ESC novamente. Ele já mostra aqui o arquivo que eu estou, com o nome da minha obra. Certo? Agora eu pressiono aqui F1 MED para poder entrar na tela de medição. Ó, entrei na tela de medição. A gente vai ter opção aqui para fazer a leitura da distância, para a gente poder verificar aqui o ângulo e a distância 1, né, para a gente poder ver azimuth e distância 2, para a gente poder zerar. Isso aqui tudo levantamento básico, né, sem entrar no modo de poligonal, modo de levantamento padrão. A gente entrar no modo de levantamento padrão, a gente vai usar a tecla função aqui. Pressiona a função, vai pressionando e procura a opção grave. Aí você vem na opção grave, o F4, aí você entra para fazer configuração do ponto de estação e depois você escolhe se você vai levantar dados ângulo ou dados ângulo e distância. Aqui eu já tenho um vídeo explicando, tá? Então, o levantamento padrão você sempre vai usar a opção 3, que vai ser ângulo e distância e ele também salva coordenadas, tá? Então, utiliza sempre a opção 3 aqui que vocês vão estar amparados com todos os dados necessários aí para a gente poder fazer um cálculo, para a gente poder locar um ponto. Então a gente sempre vai ter as informações necessárias usando a opção 3. Se eu usar a opção 2, eu vou ter só ângulo e distância. Se eu quiser locar um ponto do levantamento, por exemplo, que eu, na hora ali no campo, né, eu não vou ter a coordenada dele, não vou conseguir locar. Então o ideal é usar sempre a opção 3. Beleza? Então já tem um vídeo aqui do prosseguimento do levantamento. Vocês vão conseguir achar na lista esse vídeo prosseguindo aí nossa configuração de levantamento.